A origem do uso da terra como material de construção perdeu-se no tempo. A célebre Torre de Babel, construída 7 séculos antes do nascimento de Cristo, foi feita com terra crua. A Muralha da China, construída por volta do século III, foi erigida em terra e é a prova concreta da solidez deste material. Cidades inteiras foram construídas com o uso da terra crua. Existem registros de uso da terra em quase todas as civilizações e continentes do nosso planeta. Europa. África. Ásia. América do Sul. E América do Norte. Habitações, pirâmides, monumentos, muralhas, museus, hospitais, igrejas e mesquitas foram edificadas em terra crua e revelam a infinidade de funções, de formas e de possibilidades plásticas no uso deste material. A arquitetura de terra se adapta a diversas condições geográficas e climáticas. Tanto nas regiões frias como nas quentes, a terra consegue oferecer um considerável conforto térmico. A terra, por não ser boa condutora de calor, mantém de modo estável a temperatura interna do ambiente por longo período de tempo. Por isso, as construções de terra são frescas no verão e quentes no inverno. As técnicas de utilização da terra crua são inúmeras. Variam de região em região e de cultura a cultura. Foram inventariados em todo o mundo cerca de 20 métodos tradicionais de construção em terra. Atualmente, 1/3 da população mundial vive em arquiteturas de terra. A sobrevivência de técnicas de construção em terra crua, por ser matéria-prima abundante e barata, sobreviveu principalmente devido a populações de baixa renda, sem acesso aos novos materiais e tecnologias de construção. Nas classes mais favorecidas, um seleto grupo de adeptos da arquitetura de terra tem sido responsável pela edificação de obras mais sofisticadas e de maior porte. Desenvolveu-se uma tecnologia de construção em terra ao mesmo tempo culta e popular. Razões de ordem econômica, cultural, dada as tradições dos métodos construtivos entre populações de baixa renda e até ecológica, uma vez que o uso da terra crua evita o uso de combustíveis como petróleo ou madeira para cozimento, tem levado instituições a desenvolver pesquisas e incentivar iniciativas visando a melhoria e adaptação das diversas técnicas de construção em terra, tal qual vem sendo proposto por pesquisadores ligados ao projeto de aproveitamento dos resíduos da agroindústria da banana no Vale do Ribeira.
adobe é um tijolo feito de terra crua, moldado em formas de madeira ou metal e seco ao sol. É produzido artesanalmente e a baixo custo. A terra usada na produção do adobe é misturada com água e algum material dito estabilizante para melhorar as características físicas e mecânicas da mistura. Este material pode ser cal, asfalto, cimento em pequenas dosagens, estrume ou fibras naturais, gramíneas, palhas de milho, de trigo, de arroz ou, como será aqui exposto, fibras da bananeira. As ferramentas utilizadas na produção do adobe são extremamente simples, as mesmas utilizadas em uma obra convencional. Enxada, pá, colher, peneira, latas, baldes, mais um regador, balança e formas para a modelagem do adobe. As formas são muito fáceis de serem produzidas. Tradicionalmente, são feitas com madeira de lei, mais densas e resistentes, mas podem também ser feitas com madeiras usadas em caixotes de frutas ou outras disponíveis, que terão, evidentemente, durabilidade menor. Essas formas também podem ser de ferro, com custo ainda menor que as de madeira de lei e grande durabilidade. As formas podem ser de diversos formatos, podendo-se optar por modelo para a produção de um único bloco ou de múltiplos blocos. O tamanho dos blocos varia de região para região. Neste estudo, optamos pela produção de adobe de 25 por 12 por 10 centímetros, mais próximo do tamanho dos materiais convencionais. O local a ser utilizado na produção de adobe deverá ser um galpão coberto, não havendo necessidade de paredes laterais. Essa cobertura é importante porque o adobe precisa secar à sombra na primeira semana após a moldagem, bem como para proteger o adobe produzido da chuva até o seu uso. Neste local, também pode ser feita a estocagem da terra e da fibra usada na produção do adobe. O piso do galpão deverá estar nivelado e limpo, podendo ser cimentado ou de terra batida. Um local descoberto próximo ao galpão será necessário para a secagem final do adobe ao sol. Nesta etapa e para a proteção do adobe contra a chuva, devem ser utilizados estrados de madeira e lonas. A qualidade do adobe irá depender da terra utilizada em sua produção. O solo não deve conter grandes quantidades de matéria orgânica, o que pode comprometer a coesão das partículas da mistura usada para a produção do adobe. A presença de matéria orgânica na terra pode ser identificada pela cor escura e cheiro característico. Outro fator a ser considerado é a quantidade de areia e argila presentes na terra. A proporção correta de areia irá determinar a resistência do adobe e a de argila a liga da mistura. É necessário que a terra utilizada tenha ao menos 45% de areia e 20% de argila. Para verificar essas proporções, há testes que podem ser realizados em campo e que são bastante simples, como é o caso do teste do pote de vidro. Neste ensaio, enche-se a metade de um pote de vidro com o solo a ser analisado e completa-se o restante com água limpa e uma pitada de sal. Em seguida, agita-se tudo até que a mistura se torne homogênea. Quando a mistura decanta, é possível perceber as diferentes camadas. No fundo ficará a areia, em cima a argila e mais acima a água. Confira então as proporções indicadas. Caso o solo não atinja estas proporções mínimas, este deverá ser corrigido, adicionando-se areia ou argila ou combinando-se os dois tipos de solo. Para a produção de adobe em maior escala, recomenda-se fazer uma análise granulométrica em laboratório especializado. Uma vez escolhido e corrigido o solo, este deverá ser peneirado e estocado em local seco e protegido da chuva. A fibra da bananeira que será misturada à terra para reforço do adobe é extraída do pseudocaule da bananeira.
O pseudo-caule é a parte da bananeira que corresponde a seu tronco e está composto por uma série de camadas foliares denominadas bainhas. As bainhas são retiradas manualmente do pseudo-caule e passadas uma a uma em máquina de desfibragem. No processo de desfibragem, retira-se a mucilagem e parte da água da bainha, obtendo-se como resultado um feixe de fibras. O feixe, com o comprimento do pseudo-caule, deverá ser lavado e posto para secar ao sol. A máquina que vem sendo usada pelos pesquisadores na desfibragem da bananeira é conhecida comercialmente pelo nome de periquito e é, originalmente, utilizada na desfibragem do rami. Como não existe ainda no mercado uma máquina especialmente fabricada para a desfibragem da bananeira, os pesquisadores adaptaram-na para uso na produção da fibra de bananeira. A fibra, depois de seca, é picada em partes de cerca de 2 centímetros de comprimento. O uso da fibra neste tamanho é necessário para que se possa garantir maior resistência mecânica, melhor trabalhabilidade da mistura fibra-solo-água e um melhor acabamento do tijolo. Este corte poderá ser feito manualmente ou em uma máquina simples de se produzir alimento para gado, como a picadora de cana, tipo colono. A fibra, depois de picada, deverá ser armazenada em local seco e estocada, de preferência, em sacos plásticos. A quantidade de fibra a ser adicionada corresponde a 0,5% do peso de terra seca. No vídeo, você vê a quantidade de material necessário para produzir 8 adobes. 60 quilos de terra, o correspondente a uma bacia cheia, e 300 gramas de fibra, ou palha de bananeira picada. Para a produção de 1.000 adobes, um milheiro, são necessários 3 metros cúbicos de solo peneirado e seco e 27 quilos de fibra de bananeira picada. Na etapa de mistura, deve-se primeiro misturar os ingredientes secos, o solo e a fibra, e em seguida ir adicionando a água com o uso de um regador. A água não é medida, vai sendo colocada aos poucos até se conseguir uma consistência ideal, plástica, de mistura. Para identificar o ponto ou momento em que a mistura atinge esta consistência, aperta-se parte da mistura contra a palma da mão. Se esta ficar com o formato dos dedos e não escorrer água, a massa está pronta. O adobe pode ser produzido em formas de madeira ou de ferro. No caso de uso de formas de madeira, é necessário que estas estejam encharcadas de água para que não empenem durante a etapa de moldagem, devendo-se, por isso, mantê-las submersas em água antes do uso. É recomendável também que seu interior seja lubrificado com óleo usado ou que seja pulverizado com areia para facilitar a desmoldagem do adobe. As formas de ferro apresentam a vantagem de dispensar estes cuidados, podendo ser usadas diretamente. Para a confecção do adobe, lançar com as mãos a mistura no interior da forma, tendo cuidado de preenchê-la por completo e não deixar espaços vazios. Apertar levemente a superfície e dar acabamento com a colher de pedreiro, e em seguida proceder à desmoldagem dos blocos. Após a desmoldagem, o adobe deverá secar à sombra, permanecendo em local coberto por uma semana. Este cuidado evita que haja uma perda muito rápida de água, o que poderia provocar rachaduras no adobe. Na segunda semana, os tijolos podem ser manuseados e o término da secagem deverá ser feito ao sol. Os adobes estarão prontos para uso aos 20 ou 30 dias de idade. O custo calculado para a produção de 1.000 adobes chega a ser de 30% a 40% mais barato que o preço do tijolo comum. Este custo pode ainda diminuir no caso de autoprodução e uso do solo do próprio local da obra, evitando-se gastos com o transporte. Trabalhando-se com uma equipe de 2 homens, com jornada de 8 horas ao dia, pode-se chegar a uma produção de 500 blocos de adobe por dia.
um milheiro em apenas 2 dias. Os fatores limitantes de produtividade serão mão de obra, área disponível e tempo para a secagem do adobe. O assentamento do adobe pode ser feito com a mesma terra utilizada em sua produção. Em toda construção com terra, alguns cuidados devem ser tomados com relação à proteção da umidade. Estes cuidados resumem-se principalmente com as fundações e a cobertura. Como na expressão popular inglesa, para durar séculos, basta que as casas de terra tenham um bom chapéu, beiral do telhado largo e boas botas, fundação alta. As fundações devem ser erguidas acima do nível do solo, aproximadamente 30 centímetros, podendo ser feitas de pedra, concreto ou outros materiais disponíveis. Já na cobertura, o uso de beirais largos irá desviar a água da ação direta sobre as paredes. O revestimento das paredes também ajuda a proteção contra a umidade, podendo ser feito com a mesma terra utilizada na produção do adobe, cal e areia. Ainda pode ser utilizada uma enzima sintética conhecida por baba de cupim, adicionada ao solo ou como pintura da parede. Ornamentações externas, além de função estética, também servem de proteção. Entre as principais vantagens do uso do adobe na construção está o baixo custo, o aproveitamento dos recursos locais, rapidez e facilidade de execução das obras, conforto térmico e grande variedade de formas e possibilidades construtivas. Abóbadas, arcos, obras de plano circular ou irregular. Deve-se também considerar a possibilidade de se organizar mutirões para a produção e construção de habitações de adobe.